Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. Alexandre Garcia, os brasileiros que trabalham, que pagam impostos, né, ficam aí, todos ficamos perplexos com tantos detalhes do esquema de propina, de roubalheira em vários braços do governo. Então, bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Vamos falar disso, então, né? Que a gente olha as denúncias sobre este partido, PMDB, e compara com as do outro partido, PT, e se pergunta, será que a composição da chapa eleitoral também tem uma composição de divisão de propina, mais ou menos assim? Vocês ficam com a Petrobras e subsidiárias, nós ficamos com Furnas, de inox, Caixa Econômica, e tem quase 150 estatais, fora as estaduais, mas os ministérios são quase 30. Ou seja, estar no governo significa se apropriar do Estado e das estatais. Assim como os governos anteriores contestam isso, o governo atual usa o mesmo argumento de desqualificar os colaboradores premiados. Enfim, é para a Justiça decidir, para os deputados julgarem mais uma vez se a denúncia contra o presidente deve seguir ou não para o Supremo, né, ou ficar à espera do fim do mandato. O que as pessoas já viram é um corpo de delito bem material. Aquelas malas e caixas abarrotadas de reais e dólares no apartamento ligado a Gedel Vieira Lima. São tão pesadas em relação ao atual governo quanto as declarações do ministro dos governos anteriores, Antônio Palocci. E quem mais sente o peso são os pagadores de impostos e os que dependem de serviços públicos, já que o dinheiro do contribuinte faz falta para o hospital, para a escola, para a segurança, mas sustenta um Estado pesado e uma corrupção institucionalizada. E como falam de justiça social? A corrupção é a pior das injustiças sociais. E uma solução para ela é a aplicação da lei, né? Sem subterfúgios jurídicos que têm deixado no país o gosto amargo da impunidade como prêmio. E a outra solução é o voto. O mesmo voto que pode entregar o poder a corruptos. Ana e Chico. Obrigada, Alexandre. Até mais. Começamos o Bom Dia Brasil falando da nova denúncia apresentada contra o presidente Michel Temer. Essa segunda denúncia vai ficar parada pelo menos uma semana no Supremo. É que o ministro Edson Fachin mandou esperar o julgamento do recurso que analisa as delações da JBS. Nessa nova denúncia, Ana, Temer foi acusado de ser o chefe de uma organização criminosa com políticos do PMDB e também acusado de obstruir a ação da justiça. Vamos falar em Brasília com a Juliana Morrone para saber como é que foi a reação no Congresso a essa segunda denúncia, a denúncia dessa quadrilha do PMDB. Oi, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Olha, para a oposição, essa denúncia é ainda mais grave que a primeira, por ter muitos detalhes sobre a organização criminosa, com Temer no papel central e também a descrição de cada posto-chave e as atribuições de políticos para desviar recursos e pegar propina. Aliados de Temer procuraram desqualificar a denúncia. A denúncia contra o presidente Michel Temer só deve ser enviada ao Congresso depois de uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a validade das delações da JBS. Foi o que decidiu o ministro Luiz Edson Fachin ontem à noite, atendendo a um pedido da defesa do presidente Temer. Mesmo assim, Fachin ressaltou que seria cabível encaminhar a denúncia imediatamente para a Câmara, mas considerou razoável e recomendável aguardar o posicionamento do plenário. Enquanto o processo não anda, o governo se articula para reforçar a base de apoio. O presidente Michel Temer foi informado sobre a segunda denúncia pouco depois de pousar em Brasília no fim da tarde. Ele voltava de cerimônias em Tocantins e no Pará. Passou a noite reunido com ministros e aliados mais próximos no Palácio do Planalto. Ao sair do gabinete de Temer, o deputado Carlos Marum, do PMDB, fez críticas ao procurador Rodrigo Janot e disse que os governistas têm pressa para também enterrar de vez essa segunda denúncia na Câmara dos Deputados. Vamos enfrentá-la com a certeza de que temos a verdade e a razão ao nosso lado e, em breve tempo,
a derrotaremos na Câmara dos Deputados. Em fevereiro deste ano, o presidente Temer fez um discurso aqui no Palácio dizendo que afastaria temporariamente qualquer ministro denunciado à Justiça. Mas agora o Palácio do Planalto informou que os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco não devem ser afastados dos cargos por causa desta nova denúncia. Nessa sexta-feira, inclusive, o presidente Temer tem agenda no Rio de Janeiro e, segundo o cerimonial, deve estar lado a lado com o ministro Moreira Franco, além do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Responsável por dar andamento à denúncia quando for enviada à Câmara, o deputado Rodrigo Maia evitou comentar o teor das acusações contra o presidente da República. O ministro Fachin determinando o envio à Câmara de Deputados, se ela chegar, o meu papel vai ser o mesmo da outra vez, ser o árbitro, encaminhar a CCJ com toda a isenção, fazer a votação no plenário depois da Comissão de Constituição e Justiça. Assim que o ministro Edson Fachin decidir enviar a denúncia à Câmara, Rodrigo Maia notifica o presidente Michel Temer. A denúncia é lida em plenário e enviada para a Comissão de Constituição e Justiça. Os advogados de Temer têm até 10 sessões para apresentar a defesa. A partir daí, a comissão deve escolher um relator, elaborar um relatório para ser votado em 5 sessões. Mas, independente do resultado na comissão, a palavra final é do plenário, onde o relatório só é aprovado com 2/3 dos votos. Quer dizer, precisa do apoio de 342 deputados pelo prosseguimento da denúncia. Se for aprovado, o Supremo Tribunal Federal é comunicado e autorizado a abrir o processo. Se não conseguir os votos necessários na Câmara, a ação fica suspensa até o fim do mandato do presidente. A oposição avalia que a nova denúncia é mais grave do que a primeira, rejeitada pela Câmara em agosto. Essa nova denúncia contra Temer é mais ampla e robusta que a anterior, porque inclusive trata da quadrilha denunciada, que envolve aqueles figurões todos do PMDB, cuja prática conhecemos, da qual Cabral e Cunha na cadeia são exemplos candentes, incorporando também agora Joesley e Saldi, que são os delatores da JBS, que perderam o benefício da delação. Segundo o Ministério Público, essa quadrilha roubou quase 600 milhões de reais. Juliana, talvez isso explique aqueles 51 milhões encontrados em apartamento, outras malas que voam por aí. Mas, de qualquer maneira, é um esquema enorme que agia em várias estatais, agia em ministérios, agia dentro do Congresso. E não é só uma denúncia da Procuradoria. A Polícia Federal, há pouco, apresentou resultados de suas investigações no mesmo sentido. Ô Chico, uma fábrica da propina e uma fábrica para desviar dinheiro público, muito bem organizada e com distribuição de tarefas. Segundo a denúncia, Michel Temer tinha um papel fundamental, estava na cúpula e era alicerce da organização criminosa. Caciques do PMDB tinham diferentes funções para receber propinas. No centro do poder, uma organização criminosa, agindo de 2006 até os dias atuais. É o que diz a nova denúncia do Procurador-Geral da República. Fazem parte desse grupo o presidente do Brasil, Michel Temer, 2 ministros que trabalham no Palácio do Planalto, o da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco. E ainda o ex-assessor de Temer, Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala de dinheiro, hoje em prisão domiciliar. Os ex-ministros do presidente, Gedel Vieira Lima e Henrique Eduardo Alves. E o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, os 3 na prisão. Rodrigo Janot afirma que o grupo tem estrutura definida com repartição de tarefas e que rendeu aos denunciados 587 milhões de reais de propina. As fontes de dinheiro ilícito: Petrobras, Furnas, Caixa Econômica Federal, Ministério da Integração Nacional, Ministério da Agricultura e Secretaria de Aviação Civil, órgãos ocupados pelos denunciados ou por indicados deles. O procurador descreve a atuação dos PMDBistas ainda no governo Lula. Diz que Temer e Henrique Eduardo Alves eram os maiores responsáveis pela distribuição interna de cargos e, por isso, recebiam parcela da propina arrecadada por Moreira Franco, Gedel Vieira Lima, Eliseu Padilha e, especialmente, Eduardo Cunha.
e detalha a atuação de Temer enquanto vice-presidente a partir de maio do ano passado, já presidente. Em um dos trechos, Michel Temer é citado como a pessoa que dava a necessária estabilidade e segurança ao aparato criminoso, figurando ao mesmo tempo como cúpula e alicerce da organização. O núcleo empresarial agia nesse pressuposto de que poderia contar com a discrição e, principalmente, a orientação de Temer. O documento fala ainda que os encontros que envolviam a participação de Michel Temer eram feitos, em regra, no Palácio do Jaburu, quando aconteciam em Brasília, ou em seus escritórios em São Paulo. A denúncia usou vários elementos da investigação concluída pela Polícia Federal na terça-feira. O inquérito apurou a formação de organizações criminosas dentro de partidos como o PMDB e ainda depoimentos de delatores e planilhas de propinas apresentadas por eles. O procurador fala também que Eliseu Padilha, Gedel Vieira Lima, Henrique Eduardo Alves, Moreira Franco e Rodrigo Rocha Loures têm relação próxima e antiga com Michel Temer e que, por isso, nunca precisaram se valer de intermediários nas conversas diretas com ele. Diz ainda que eram eles que faziam a interface junto aos núcleos administrativo e econômico da organização criminosa a respeito dos assuntos ilícitos de interesse direto de Michel Temer, que, por sua vez, tinha o papel de negociar junto aos demais integrantes do núcleo político da organização criminosa os cargos a serem indicados e era o único do grupo que tinha alguma espécie de ascensão sobre todos. Em um dos trechos, o procurador fala especificamente de Gedel Vieira Lima, cita a apreensão dos 51 milhões de reais e afirma: esses valores certamente guardam relação direta com os esquemas ilícitos operados pelos denunciados. Sobre Moreira Franco, que foi ministro da Secretaria de Aviação Civil, o procurador chama de relação promíscua entre público e o privado. Fala que, de um lado, ele recebia os representantes da empresa em seu gabinete, demonstrando todo o seu poderio em beneficiá-la, em razão do cargo que ocupava, e que, por outro lado, solicitava vantagem indevida a pretexto de contribuição de campanha eleitoral, como fez, segundo a denúncia, com a Odebrecht. A denúncia fala também do esquema montado dentro do Congresso Nacional. Segundo o procurador, a venda de medidas legislativas funcionava e possivelmente ainda funcione da seguinte forma: quando o projeto de lei ou medida provisória eram feitos, havia uma articulação por parte dos integrantes do núcleo político do PMDB da organização criminosa para que os setores do empresariado impactados com as propostas legislativas negociassem o pagamento de propina em troca da aprovação ou não da medida. Essa articulação na Câmara era feita por Eliseu Padilha e depois também por Eduardo Cunha. E o procurador cita várias medidas aprovadas dessa maneira. E afirma ainda que o negócio espúrio em torno da venda de legislação passava também por uma articulação no âmbito do Senado Federal e do Poder Executivo, já que a propina só era paga quando sancionada a medida legislativa. No Senado, a articulação era feita especialmente pelo senador Romero Jucá, que tinha bom relacionamento com Eliseu Padilha e Eduardo Cunha. O Procurador-Geral da República pede uma pena maior para o presidente Michel Temer, apontado como o líder do grupo. Esse crime de organização criminosa pode dar de 3 a 8 anos de prisão e multa. Ainda segundo Rodrigo Janot, os denunciados que estão no governo, que têm mandatos eletivos, devem perder os cargos. O procurador falou também que, como as investigações da Lava Jato e seus desdobramentos continuam, podem surgir novas provas de outros crimes contra esses denunciados. Vamos ver então mais detalhes dessa denúncia de organização criminosa que foi feita pelo Procurador-Geral. Segundo Rodrigo Janot, o grupo do PMDB, chefiado por Michel Temer, arrecadava propina em órgãos públicos, que a gente vai ver aqui na Caixa Econômica, em Furnas, na Petrobras, no Ministério da Integração Nacional, no Ministério da Agricultura, na Secretaria de Aviação Civil e na Câmara dos Deputados. De acordo com a denúncia, a maior parte da propina vinha daqui,
da Caixa Econômica Federal. A vice-presidência de pessoa jurídica, quando foi comandada por Gedel Vieira Lima, gerou, segundo o Ministério Público, uma arrecadação ilegal de 170 milhões de reais. A denúncia relata que Gedel liberava financiamentos em troca de propina. Eduardo Cunha e o doleiro Lúcio Funaro é que negociavam com os empresários e Henrique Alves e o presidente Michel Temer mantinham Gedel no cargo. Outra fonte de propinas, ainda dentro da Caixa Econômica Federal, era o Fundo de Investimentos do FGTS, comandado por Fábio Cleto, que tinha sido indicado para o cargo por Eduardo Cunha. Nesse setor, segundo Janot, a roubalheira rendeu mais de 135 milhões de reais. Agora indo para Furnas. Por lá, segundo a denúncia, o esquema garantiu pagamentos a Eduardo Cunha, a Henrique Eduardo Alves e a Michel Temer. E segundo a denúncia, empresas contratadas por Furnas disfarçaram 14 milhões de reais em propina em doações eleitorais para o PMDB na eleição de 2010. No Ministério da Integração Nacional agora, comandado por Gedel Vieira Lima entre 2007 e 2010. Os desvios foram do Departamento Nacional de Obras contra a Seca, o DENOX. A propina era cobrada por um emissário de Henrique Alves. As empresas tinham que pagar uma taxa de 3% sobre cada contrato para Henrique Alves e mais 3% para Gedel. Pois é, Ana, além de todo o roubo dessa quadrilha, a Procuradoria também fez denúncia por obstrução de justiça, com base nas gravações de Joesley Batista com Michel Temer nos porões do Palácio do Jaburu. Teve ainda flagrantes de troca de mensagens entre o principal assessor do presidente Temer e Joesley. E não parou por aí, não. O pacto de silêncio com o doleiro Lúcio Funaro custou 100 milhões de reais, Juliana. Ô Chico, esse pacto de silêncio, segundo a denúncia, foi entre o doleiro Lúcio Funaro e Joesley Batista. E os 100 milhões de reais viriam de um contrato para dar uma legalidade às traquinagens, aos crimes da organização. Rodrigo Janot quer que os denunciados sejam condenados a pagar pelo menos 632 milhões de reais só de multa. Preocupados com o avanço da Lava Jato e com as prisões de políticos e operadores do PMDB, lideranças da organização criminosa começaram a se movimentar para tentar obstruir as investigações. No Congresso, discutiram um projeto de lei de abuso de autoridade para tentar intimidar procuradores e promotores. Mas não foi só isso. De acordo com a denúncia do procurador-geral, entre fevereiro e junho do ano passado, antes de ser preso, o doleiro Lúcio Funaro elaborou com o dono da JIF, Joesley Batista, que era do núcleo econômico da organização criminosa, um pacto de silêncio. Joesley ofereceu a Funaro um contrato de 100 milhões de reais para dar legalidade aos atos criminosos e mantê-lo em silêncio. Joesley determinou que o pagamento fosse mensal, no valor de 600 mil reais ou 400 mil reais, e que seriam pagos a Lúcio Funaro ou pessoas ligadas a ele. Funaro foi preso e os pagamentos passaram a ser feitos aos irmãos dele, Dante e Roberta. A denúncia descreve que o executivo da JIF, Ricardo Saldi, se encontrou várias vezes com a irmã de Funaro, Roberta, para entregar o dinheiro do esquema combinado. Um desses encontros foi monitorado pela Polícia Federal e as fotos fazem parte da denúncia. De acordo com o Procurador-Geral da República, no período em que Lúcio Funaro estava na prisão, o ânimo dele para cumprir o tal pacto de silêncio era constantemente monitorado por Joesley Batista e por integrantes do governo Temer, como Gedel Vieira Lima e Eliseu Padilha, por meio de contatos com a mulher de Funaro e outras pessoas da família dele. No dia 7 de março deste ano, Joesley Batista se encontrou com o presidente Temer, que Janot chama de líder da organização criminosa do PMDB da Câmara, para tratar da situação dos presos Lúcio Funaro e Eduardo Cunha. O procurador Rodrigo Janot incluiu na denúncia uma troca de mensagens entre Joesley Batista e Rodrigo Rocha Loures, que era assessor do presidente Temer, aquele que foi flagrado recebendo uma mala de dinheiro. Nessa conversa, Joesley e Rocha Loures falam sobre um encontro que o empresário teria no dia seguinte com o presidente Temer, no Palácio do Jaburu, tarde da noite. O então assessor do presidente dá orientações a Joesley para que ele conseguisse entrar no Palácio do Jaburu sem ser identificado e nem mesmo incomodado pelos seguranças.
Para o procurador da República, Rodrigo Janot, essa estratégia de fazer o encontro tarde da noite, sem registro formal, mostra que o presidente Temer sabia que as conversas tratadas ali não seriam republicanas. Na denúncia, o Ministério Público lembra que, na época do encontro, 3 empresas de Joesley Batista eram investigadas pela polícia e Ministério Público por irregularidades e pagamento de propina. E que, na conversa, Joesley, com o afã de que Michel Temer, por ser líder do núcleo criminoso do PMDB na Câmara, determinasse a interrupção dos pagamentos de propina, diz que está bem com Eduardo Cunha e que continuava pagando Lúcio Funaro. Em sequência, Temer instiga Joesley para continuar os pagamentos. Eu queria falar assim, muito aqui dentro do possível, eu fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o que tinha de alguma pendência daqui para ali, zerou, liquidou tudo, e ele foi firme em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, pronto, acelerei o passo e tirei da frente. Tem um outro menino, o companheiro dele que está aqui, né, que tá aí, que o Gedel sempre estava nos compras, né? Não. O Gedel é que andava sempre ali, mas o Gedel também com esse negócio, eu perdi o contato, porque ele virou investigado, agora eu não posso também, eu não posso encontrar ele. Isso. O negócio dos vazamentos, o telefone lá do Pardo, com o Gedel, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciando a nós, não sei o quê. Eu estou lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Todo mês. Numa conversa com Rocha Loures, Joesley confirma que está mantendo os pagamentos a Lúcio Funaro e a Cunha para que eles permaneçam em silêncio. Eliseu Padilha declarou que os delatores contaram histórias em troca de vantagens pessoais junto ao Ministério Público. Moreira Franco disse que jamais participou de qualquer grupo para a prática de ilícito. A defesa de Eduardo Cunha declarou que provará o absurdo das acusações. A defesa de Rodrigo Rocha Loures diz que ele não participou de nenhum acordo para pagamento ou recebimento de propina. A defesa de Gedel Vieira Lima declarou que a denúncia tem inegável fragilidade probatória. Já a defesa de Henrique Eduardo Alves afirmou que lamenta a tentativa de criminalizar a atividade a partir de suposições. Fábio Cleto declarou que nunca fez parte do PMDB e que a honestidade dele vem sendo comprovada. Romero Jucá disse que a denúncia não se refere a ele e que por isso não vai comentar. O PMDB declarou que lamenta o que considera ser mais um ato de irresponsabilidade do procurador-geral e que a justiça e a sociedade saberão identificar as motivações reais do procurador. Ana Paula e Chico. Pois é, mas há malas de dinheiro, 51 milhões para cá, mais 500 mil saindo por mala por lá. Quer dizer, tudo isso está para ser explicado, né? E isso não é implicância exatamente do procurador, Juliana. Sim. Nessa nova denúncia, Ana, Temer foi acusado de ser o chefe de uma organização criminosa com políticos do PMDB e também acusado de obstruir a ação da justiça. Vamos falar em Brasília com a Juliana Morrone para saber como é que foi a reação no Congresso a essa segunda denúncia, a denúncia dessa quadrilha do PMDB. Oi, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Olha, para a oposição, essa denúncia é ainda mais grave que a primeira, por ter muitos detalhes sobre a organização criminosa, com Temer no papel central e também a descrição de cada posto-chave e as atribuições de políticos para desviar recursos e pegar propina. Aliados de Temer procuraram desqualificar a denúncia. A denúncia contra o presidente Michel Temer só deve ser enviada ao Congresso depois de uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a validade das delações da JBS. Foi o que decidiu o ministro Luiz Edson Fachin ontem à noite, atendendo a um pedido da defesa do presidente Temer. Mesmo assim, Fachin ressaltou que seria cabível encaminhar a denúncia imediatamente para a Câmara, mas considerou razoável e recomendável aguardar o posicionamento do plenário. Enquanto o processo não anda, o governo se articula para reforçar a base de apoio.
O presidente Michel Temer foi informado sobre a segunda denúncia pouco depois de pousar em Brasília no fim da tarde. Ele voltava de cerimônias em Tocantins e no Pará. Passou a noite reunido com ministros e aliados mais próximos no Palácio do Planalto. Ao sair do gabinete de Temer, o deputado Carlos Marum, do PMDB, fez críticas ao procurador Rodrigo Janot e disse que os governistas têm pressa para também enterrar de vez essa segunda denúncia na Câmara dos Deputados. Vamos enfrentá-la com a certeza de que temos a verdade e a razão ao nosso lado e, em breve tempo, a derrotaremos na Câmara dos Deputados. Em fevereiro deste ano, o presidente Temer fez um discurso aqui no Palácio dizendo que afastaria temporariamente qualquer ministro denunciado à Justiça. Mas agora o Palácio do Planalto informou que os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco não devem ser afastados dos cargos por causa desta nova denúncia. Nessa sexta-feira, inclusive, o presidente Temer tem agenda no Rio de Janeiro e, segundo o cerimonial, deve estar lado a lado com o ministro Moreira Franco, além do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Responsável por dar andamento à denúncia quando for enviada à Câmara, o deputado Rodrigo Maia evitou comentar o teor das acusações contra o presidente da República. O ministro Fachin determinando o envio à Câmara de Deputados, se ela chegar, o meu papel vai ser o mesmo da outra vez, ser o árbitro, encaminhar a CCJ com toda a isenção, fazer a votação no plenário depois da Comissão de Constituição e Justiça. Assim que o ministro Edson Fachin decidir enviar... O presidente Temer, que Janot chama de líder da organização criminosa do PMDB da Câmara, para tratar da situação dos presos Lúcio Funaro e Eduardo Cunha. O procurador Rodrigo Janot incluiu na denúncia uma troca de mensagens entre Joesley Batista e Rodrigo Rocha Loures, que era assessor do presidente Temer, aquele que foi flagrado recebendo uma mala de dinheiro. Nessa conversa, Joesley e Rocha Loures falam sobre um encontro que o empresário teria no dia seguinte com o presidente Temer, no Palácio do Jaburu, tarde da noite. O então assessor do presidente dá orientações a Joesley para que ele conseguisse entrar no Palácio do Jaburu sem ser identificado e nem mesmo incomodado pelos seguranças. Para o procurador da República, Rodrigo Janot, essa estratégia de fazer o encontro tarde da noite, sem registro formal, mostra que o presidente Temer sabia que as conversas tratadas ali não seriam republicanas. Na denúncia, o Ministério Público lembra que, na época do encontro, 3 empresas de Joesley Batista eram investigadas pela polícia e Ministério Público por irregularidades e pagamento de propina. E que, na conversa, Joesley, com o afã de que Michel Temer, por ser líder do núcleo criminoso do PMDB na Câmara, determinasse a interrupção dos pagamentos de propina, diz que está bem com Eduardo Cunha e que continuava pagando Lúcio Funaro. Em sequência, Temer instiga Joesley para continuar os pagamentos. Eu queria falar assim, muito aqui dentro do possível, eu fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o que tinha de alguma pendência daqui para ali, zerou, liquidou tudo, e ele foi firme em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, pronto, acelerei o passo e tirei da frente. O outro menino, o companheiro dele que está aqui, né, que o Gedel sempre estava... Não. O Gedel é que andava sempre ali, mas o Gedel também com esse negócio, eu perdi o contato, porque ele virou investigado, agora eu não posso também... Eu não posso encontrar ele. Isso. O negócio dos vazamentos. O telefone lá do Pardo, com o Gedel, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciando a nós, não sei o quê. Eu estou lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Todo mês. Até o fim do mandato do presidente. A oposição avalia que a nova denúncia é mais grave do que a primeira, rejeitada pela Câmara em agosto. Essa nova denúncia contra Temer é mais ampla e robusta que a anterior,
porque inclusive trata da quadrilha denunciada, que envolve aqueles figurões todos do PMDB, cuja prática conhecemos, da qual Cabral e Cunha na cadeia são exemplos candentes, incorporando também agora Joesley e Saldi, que são os delatores da JBS, que perderam o benefício da delação. Segundo o Ministério Público, essa quadrilha roubou quase 600 milhões de reais. Juliana, talvez isso explique aqueles 51 milhões encontrados em apartamento, outras malas que voam por aí. Mas, de qualquer maneira, é um esquema enorme que agia em várias estatais, agia em ministérios, agia dentro do Congresso. E não é só uma denúncia da Procuradoria. A Polícia Federal, há pouco, apresentou resultados de suas investigações no mesmo sentido. Ô Chico, uma fábrica da propina e uma fábrica para desviar dinheiro público, muito bem organizada e com distribuição de tarefas. Segundo a denúncia, Michel Temer tinha um papel fundamental, estava na cúpula e era alicerce da organização criminosa. Caciques do PMDB tinham diferentes funções para receber propinas. No centro do poder, uma organização criminosa, agindo de 2006 até os dias atuais. É o que diz a nova denúncia do Procurador-Geral da República. Fazem parte desse grupo o presidente do Brasil, Michel Temer, 2 ministros que trabalham no Palácio do Planalto, o da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco. E ainda o ex-assessor de Temer, Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala de dinheiro, hoje em prisão domiciliar. Os ex-ministros do presidente, Gedel Vieira Lima e Henrique Eduardo Alves. E o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, os 3 na prisão. Rodrigo Janot afirma que o grupo tem estrutura definida com repartição de tarefas e que rendeu aos denunciados 587 milhões de reais de propina. As fontes de dinheiro ilícito: Petrobras, Furnas, Caixa Econômica Federal, Ministério da Integração Nacional, Ministério da Agricultura e Secretaria de Aviação Civil, órgãos ocupados pelos denunciados ou por indicados deles. O procurador descreve a atuação dos PMDBistas ainda no governo Lula. Diz que Temer e Henrique Eduardo Alves eram os maiores responsáveis pela distribuição interna de cargos e, por isso, recebiam parcela da propina arrecadada por Moreira Franco, Gedel Vieira Lima, Eliseu... Em breve tempo, a derrotaremos na Câmara dos Deputados. Em fevereiro deste ano, o presidente Temer fez um discurso aqui no Palácio dizendo que afastaria temporariamente qualquer ministro denunciado à Justiça. Mas agora o Palácio do Planalto informou que os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco não devem ser afastados dos cargos por causa desta nova denúncia. Nessa sexta-feira, inclusive, o presidente Temer tem agenda no Rio de Janeiro e, segundo o cerimonial, deve estar lado a lado com o ministro Moreira Franco, além do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Responsável por dar andamento à denúncia quando for enviada à Câmara, o deputado Rodrigo Maia evitou comentar o teor das acusações contra o presidente da República. O ministro Fachin determinando o envio à Câmara de Deputados, se ela chegar, o meu papel vai ser o mesmo da outra vez, ser o árbitro, encaminhar a CCJ com toda a isenção, fazer a votação no plenário depois da Comissão de Constituição e Justiça. Assim que o ministro Edson Fachin decidir enviar a denúncia à Câmara, Rodrigo Maia notifica o presidente Michel Temer. A denúncia é lida em plenário e enviada para a Comissão de Constituição e Justiça. Os advogados de Temer têm até 10 sessões para apresentar a defesa. A partir daí, a comissão deve escolher um relator, elaborar um relatório para ser votado em 5 sessões. Mas, independente do resultado na comissão, a palavra final é do plenário, onde o relatório só é aprovado com 2/3 dos votos. Quer dizer, precisa do apoio de 342 deputados pelo prosseguimento da denúncia. Se for aprovado, o Supremo Tribunal Federal é comunicado e autorizado a abrir o processo. Se não conseguir os votos necessários na Câmara, a ação fica suspensa até o fim do mandato do presidente. A oposição avalia que a nova denúncia é mais grave do que a primeira, rejeitada pela Câmara em agosto. Essa nova denúncia contra Temer é mais ampla e robusta que a anterior, porque inclusive trata da quadrilha denunciada, que envolve aqueles figurões todos do PMDB, cuja prática conhecemos,
da qual Cabral e Cunha na cadeia são exemplos candentes, incorporando também agora Joesley e Saldi, que são os delatores da JBS, que perderam o benefício da delação. Segundo o Ministério Público, essa quadrilha roubou quase 600 milhões de reais. Juliana, talvez isso explique aqueles 51 milhões encontrados em apartamento, outras malas que voam por aí. Mas, de qualquer maneira, é um esquema enorme que agia em várias estatais, agia em ministérios, agia dentro do Congresso. E não é só uma denúncia da Procuradoria. A Polícia Federal, há pouco, apresentou resultados de suas investigações no mesmo sentido. Ô Chico, uma fábrica da propina e uma fábrica para desviar dinheiro público. Muito bem organizada e com distribuição de tarefas. Antes de ser preso, o doleiro Lúcio Funaro elaborou com o dono da JIF, Joesley Batista, que era do núcleo econômico da organização criminosa, um pacto de silêncio. Joesley ofereceu a Funaro um contrato de 100 milhões de reais para dar legalidade aos atos criminosos e mantê-lo em silêncio. Joesley determinou que o pagamento fosse mensal, no valor de 600 mil reais ou 400 mil reais, e que seriam pagos a Lúcio Funaro ou pessoas ligadas a ele. Funaro foi preso e os pagamentos passaram a ser feitos aos irmãos dele, Dante e Roberta. A denúncia descreve que o executivo da JIF, Ricardo Saldi, se encontrou várias vezes com a irmã de Funaro, Roberta, para entregar o dinheiro do esquema combinado. Um desses encontros foi monitorado pela Polícia Federal e as fotos fazem parte da denúncia. De acordo com o Procurador-Geral da República, no período em que Lúcio Funaro estava na prisão, o ânimo dele para cumprir o tal pacto de silêncio era constantemente monitorado por Joesley Batista e por integrantes do governo Temer, como Gedel Vieira Lima e Eliseu Padilha, por meio de contatos com a mulher de Funaro e outras pessoas da família dele. No dia 7 de março deste ano, Joesley Batista se encontrou com o presidente Temer, que Janot chama de líder da organização criminosa do PMDB da Câmara, para tratar da situação dos presos Lúcio Funaro e Eduardo Cunha. O procurador Rodrigo Janot incluiu na denúncia uma troca de mensagens entre Joesley Batista e Rodrigo Rocha Loures, que era assessor do presidente Temer, aquele que foi flagrado recebendo uma mala de dinheiro. Nessa conversa, Joesley e Rocha Loures falam sobre um encontro que o empresário teria no dia seguinte com o presidente Temer, no Palácio do Jaburu, tarde da noite. O então assessor do presidente dá orientações a Joesley para que ele conseguisse entrar no Palácio do Jaburu sem ser identificado e nem mesmo incomodado pelos seguranças. Para o procurador da República, Rodrigo Janot, essa estratégia de fazer o encontro tarde da noite, sem registro formal, mostra que o presidente Temer sabia que as conversas tratadas ali não seriam republicanas. Na denúncia, o Ministério Público lembra que, na época do encontro, 3 empresas de Joesley Batista eram investigadas pela polícia e Ministério Público por irregularidades e pagamento de propina. E que, na conversa, Joesley, com o afã de que Michel Temer, por ser líder do núcleo criminoso do PMDB na Câmara, determinasse a interrupção dos pagamentos de propina, diz que está bem com Eduardo Cunha e que continuava pagando Lúcio Funaro. Em sequência, Temer instiga Joesley para continuar os pagamentos. Disse que jamais participou de qualquer grupo para a prática de ilícito. A defesa de Eduardo Cunha declarou que provará o absurdo das acusações. A defesa de Rodrigo Rocha Loures diz que ele não participou de nenhum acordo para pagamento ou recebimento de propina. A defesa de Gedel Vieira Lima declarou que a denúncia tem inegável fragilidade probatória. Já a defesa de Henrique Eduardo Alves afirmou que lamenta a tentativa de criminalizar a atividade a partir de suposições. Fábio Cleto declarou que nunca fez parte do PMDB e que a honestidade dele vem sendo comprovada. Romero Jucá disse que a denúncia não se refere a ele e que, por isso, não vai comentar. O PMDB declarou que lamenta o que considera ser mais um ato de irresponsabilidade do procurador-geral e que a Justiça e a sociedade saberão identificar as motivações reais do procurador. Ana Paula e Chico. Pois é, mas há malas de dinheiro, 51 milhões para cá, mais 500 mil saindo por mala por lá. Quer dizer, tudo isso está para ser explicado, né? E isso não é implicância exatamente do procurador, Juliana. Sim. Nessa nova denúncia, Ana,
Temer foi acusado de ser o chefe de uma organização criminosa com políticos do PMDB e também acusado de obstruir a ação da justiça. Vamos falar em Brasília com a Juliana Morrone para saber como é que foi a reação no Congresso a essa segunda denúncia, a denúncia dessa quadrilha do PMDB. Oi, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Olha, para a oposição, essa denúncia é ainda mais grave que a primeira, por ter muitos detalhes sobre a organização criminosa, com Temer no papel central e também a descrição de cada posto-chave e as atribuições de políticos para desviar recursos e pegar propina. Aliados de Temer procuraram desqualificar a denúncia. A denúncia contra o presidente Michel Temer só deve ser enviada ao Congresso depois de uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a validade das delações da JBS. Foi o que decidiu o ministro Luiz Edson Fachin ontem à noite, atendendo a um pedido da defesa do presidente Temer. Mesmo assim, Fachin ressaltou que seria cabível encaminhar a denúncia imediatamente para a Câmara, mas considerou razoável e recomendável aguardar o posicionamento do plenário. Enquanto o processo não anda, o governo se articula para reforçar a base de apoio. O presidente Michel Temer foi informado sobre a segunda denúncia pouco depois de pousar em Brasília no fim da tarde. Ele voltava de cerimônias em Tocantins e no Pará. Passou a noite reunido com ministros e aliados mais próximos no Palácio do Planalto. Ao sair do gabinete de Temer, o deputado Carlos Marum, do PMDB, fez críticas ao procurador Rodrigo Janot e disse que os governistas têm pressa para também enterrar de vez essa segunda denúncia na Câmara dos Deputados. Vamos enfrentá-la com a certeza de que temos a verdade e a razão ao nosso... E tem quase 150 estatais, fora as estaduais, mas os ministérios são quase 30. Ou seja, estar no governo significa se apropriar do Estado e das estatais. Assim como os governos anteriores contestam isso, o governo atual usa o mesmo argumento de desqualificar os colaboradores premiados. Enfim, é para a Justiça decidir, para os deputados julgarem mais uma vez se a denúncia contra o presidente deve seguir ou não para o Supremo, né, ou ficar à espera do fim do mandato. O que as pessoas já viram é um corpo de delito bem material. Aquelas malas e caixas abarrotadas de reais e dólares no apartamento ligado a Gedel Vieira Lima. São tão pesadas em relação ao atual governo quanto as declarações do ministro dos governos anteriores, Antônio Palocci. E quem mais sente o peso são os pagadores de impostos e os que dependem de serviços públicos, já que o dinheiro do contribuinte faz falta para o hospital, para a escola, para a segurança, mas sustenta um Estado pesado e uma corrupção institucionalizada. E como falam de justiça social? A corrupção é a pior das injustiças sociais. E uma solução para ela é a aplicação da lei, né? Sem subterfúgios jurídicos que têm deixado no país o gosto amargo da impunidade como prêmio. E a outra solução é o voto. O mesmo voto que pode entregar o poder a corruptos. Ana e Chico. Obrigada, Alexandre. Até mais. Começamos o Bom Dia Brasil falando da nova denúncia apresentada contra o presidente Michel Temer. Essa segunda denúncia vai ficar parada pelo menos uma semana no Supremo. É que o ministro Edson Fachin mandou esperar o julgamento do recurso que analisa as delações da JBS. Nessa nova denúncia, Ana, Temer foi acusado de ser o chefe de uma organização criminosa com políticos do PMDB e também acusado de obstruir a ação da justiça. Vamos falar em Brasília com a Juliana Morrone para saber como é que foi a reação no Congresso a essa segunda denúncia, a denúncia dessa quadrilha do PMDB. Oi, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Olha, para a oposição, essa denúncia é ainda mais grave que a primeira, por ter muitos detalhes sobre a organização criminosa, com Temer no papel central e também a descrição de cada posto-chave e as atribuições de políticos para desviar recursos e pegar propina. Aliados de Temer procuraram desqualificar a denúncia. A denúncia contra o presidente Michel Temer só deve ser investigada. Agora eu não posso
também eu não posso encontrar ele. Isso. O negócio dos vazamentos, o telefone lá do Pardo, com o Gedel, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciando a nossa, não sei o quê. Eu estou lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso, viu? Estou no meio. Numa conversa com Rocha Loures, Joesley confirma que está mantendo os pagamentos a Lúcio Funaro e a Cunha para que eles permaneçam em silêncio. Eliseu Padilha declarou que os delatores contaram histórias em troca de vantagens pessoais junto ao Ministério Público. Moreira Franco disse que jamais participou de qualquer grupo para a prática de ilícito. A defesa de Eduardo Cunha declarou que provará o absurdo das acusações. A defesa de Rodrigo Rocha Loures diz que ele não participou de nenhum acordo para pagamento ou recebimento de propina. A defesa de Gedel Vieira Lima declarou que a denúncia tem inegável fragilidade probatória. Já a defesa de Henrique Eduardo Alves afirmou que lamenta a tentativa de criminalizar a atividade a partir de suposições. Fábio Cleto declarou que nunca fez parte do PMDB e que a honestidade dele vem sendo comprovada. Romero Jucá disse que a denúncia não se refere a ele e que por isso não vai comentar. O PMDB declarou que lamenta o que considera ser mais um ato de irresponsabilidade do procurador-geral e que a justiça e a sociedade saberão identificar as motivações reais do procurador. Ana Paula e Chico. Pois é, mas há malas de dinheiro, 51 milhões para cá, mais 500 mil saindo por mala por lá. Quer dizer, tudo isso está para ser explicado, né? E isso não é implicância exatamente do procurador, Juliana. Sim. Nessa nova denúncia, Ana, Temer foi acusado de ser o chefe de uma organização criminosa com políticos do PMDB e também acusado de obstruir a ação da justiça. Vamos falar em Brasília com a Juliana Morrone para saber como é que foi a reação no Congresso a essa segunda denúncia, a denúncia dessa quadrilha do PMDB. Oi, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Olha, para a oposição, essa denúncia é ainda mais grave que a primeira, por ter muitos detalhes sobre a organização criminosa, com Temer no papel central e também a descrição de cada posto-chave e as atribuições de políticos para desviar recursos e pegar propina. Aliados de Temer procuraram desqualificar a denúncia. A denúncia contra o presidente Michel Temer só deve ser enviada ao Congresso depois de uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a validade das delações da JBS. Foi o que decidiu o ministro Luiz Edson Fachin ontem à noite, atendendo a um... Conhecemos, da qual Cabral e Cunha na cadeia são exemplos candentes, incorporando também agora Joesley e Saldi, que são os delatores da JBS que perderam o benefício da delação. Segundo o Ministério Público, essa quadrilha roubou quase 600 milhões de reais. Juliana, talvez isso explique aqueles 51 milhões encontrados em apartamento, outras malas que voam por aí. Mas, de qualquer maneira, é um esquema enorme que agia em várias estatais, agia em ministérios, agia dentro do Congresso. E não é só uma denúncia da Procuradoria. A Polícia Federal, há pouco, apresentou resultados de suas investigações no mesmo sentido. Ô Chico, uma fábrica da propina e uma fábrica para desviar dinheiro público. Muito bem organizada e com distribuição de tarefas. Antes de ser preso, o doleiro Lúcio Funaro elaborou com o dono da JIF, Joesley Batista, que era do núcleo econômico da organização criminosa, um pacto de silêncio. Joesley ofereceu a Funaro um contrato de 100 milhões de reais para dar legalidade aos atos criminosos e mantê-lo em silêncio. Joesley determinou que o pagamento fosse mensal, no valor de 600 mil reais ou 400 mil reais, e que seriam pagos a Lúcio Funaro ou pessoas ligadas a ele. Funaro foi preso e os pagamentos passaram a ser feitos aos irmãos dele, Dante e Roberta. A denúncia descreve que o executivo da JIF, Ricardo Saldi, se encontrou várias vezes com a irmã de Funaro, Roberta, para entregar o dinheiro do esquema combinado. Um desses encontros foi monitorado pela Polícia Federal e as fotos fazem parte da denúncia.
De acordo com o Procurador-Geral da República, no período em que Lúcio Funaro estava na prisão, o ânimo dele para cumprir o tal pacto de silêncio era constantemente monitorado por Joesley Batista e por integrantes do governo Temer, como Gedel Vieira Lima e Eliseu Padilha, por meio de contatos com a mulher de Funaro e outras pessoas da família dele. No dia 7 de março deste ano, Joesley Batista se encontrou com o presidente Temer, que Janot chama de líder da organização criminosa do PMDB da Câmara, para tratar da situação dos presos Lúcio Funaro e Eduardo Cunha. O procurador Rodrigo Janot incluiu na denúncia uma troca de mensagens entre Joesley Batista e Rodrigo Rocha Loures, que era assessor do presidente Temer, aquele que foi flagrado recebendo uma mala de dinheiro. Nessa conversa, Joesley e Rocha Loures falam sobre um encontro que o empresário teria no dia seguinte com o presidente Temer, no Palácio do Jaburu, tarde da noite. O então assessor do presidente dá orientações a Joesley para que ele conseguisse entrar no Palácio do Jaburu sem ser com Michel Temer nos porões do Palácio do Jaburu. Teve ainda flagrantes de troca de mensagens entre o principal assessor do presidente Temer e Joesley. E não parou por aí, não. O pacto de silêncio com o doleiro Lúcio Funaro custou 100 milhões de reais, Juliana. Ô Chico, esse pacto de silêncio, segundo a denúncia, foi entre o doleiro Lúcio Funaro e Joesley Batista. E os 100 milhões de reais viriam de um contrato para dar uma legalidade às traquinagens, aos crimes da organização. Rodrigo Janot quer que os denunciados sejam condenados a pagar pelo menos 632 milhões de reais só de multa. Preocupados com o avanço da Lava Jato e com as prisões de políticos e operadores do PMDB, lideranças da organização criminosa começaram a se movimentar para tentar obstruir as investigações. No Congresso, discutiram um projeto de lei de abuso de autoridade para tentar intimidar procuradores e promotores. Mas não foi só isso. De acordo com a denúncia do Procurador-Geral, entre fevereiro e junho do ano passado, antes de ser preso, o doleiro Lúcio Funaro elaborou com o dono da JF, Joesley Batista, que era do núcleo econômico da organização criminosa, um pacto de silêncio. Joesley ofereceu a Funaro um contrato de 100 milhões de reais para dar legalidade aos atos criminosos e mantê-lo em silêncio. Joesley determinou que o pagamento fosse mensal, no valor de 600 mil reais ou 400 mil reais, e que seriam pagos a Lúcio Funaro ou pessoas ligadas a ele. Funaro foi preso e os pagamentos passaram a ser feitos aos irmãos dele, Dante e Roberta. A denúncia descreve que o executivo da JF, Ricardo Saldi, se encontrou várias vezes com a irmã de Funaro, Roberta, para entregar o dinheiro do esquema combinado. Um desses encontros foi monitorado pela Polícia Federal e as fotos fazem parte da denúncia. De acordo com o Procurador-Geral da República, no período em que Lúcio Funaro estava na prisão, o ânimo dele para cumprir o tal pacto de silêncio era constantemente monitorado por Joesley Batista e por integrantes do governo Temer, como Gedel Vieira Lima e Eliseu Padilha, por meio de contatos com a mulher de Funaro e outras pessoas da família dele. No dia 7 de março deste ano, Joesley Batista se encontrou com o presidente Temer, que Janot chama de líder da organização criminosa do PMDB da Câmara, para tratar da situação dos presos Lúcio Funaro e Eduardo Cunha. O procurador Rodrigo Janot incluiu na denúncia uma troca de mensagens entre Joesley Batista e Rodrigo Rocha Loures, que era assessor do presidente Temer, aquele que foi flagrado recebendo uma mala de dinheiro. Nessa conversa, Henrique Eduardo Alves e a Michel Temer. E segundo a denúncia, empresas contratadas por Furnas disfarçaram 14 milhões de reais em propina em doações eleitorais para o PMDB na eleição de 2010. No Ministério da Integração Nacional agora, comandado por Gedel Vieira Lima entre 2007 e 2010. Os desvios foram do Departamento Nacional de Obras contra a Seca, o DENOX. A propina era cobrada por um emissário de Henrique Alves. As empresas tinham que pagar uma taxa de 3% sobre cada contrato para Henrique Alves e mais 3% para Gedel. Pois é, Ana, além de todo o roubo dessa quadrilha, a Procuradoria também fez denúncia por obstrução de justiça, com base nas gravações de Joesley Batista com Michel Temer nos porões do Palácio do Jaburu.
teve ainda flagrantes de troca de mensagens entre o principal assessor do presidente Temer e Joesley. E não parou por aí, não. O pacto de silêncio com o doleiro Lúcio Funaro custou 100 milhões de reais, Juliana. Ô Chico, esse pacto de silêncio, segundo a denúncia, foi entre o doleiro Lúcio Funaro e Joesley Batista. E os 100 milhões de reais viriam de um contrato para dar uma legalidade às traquinagens, aos crimes da organização. Rodrigo Janot quer que os denunciados sejam condenados a pagar pelo menos 632 milhões de reais só de multa. Preocupados com o avanço da Lava Jato e com as prisões de políticos e operadores do PMDB, lideranças da organização criminosa começaram a se movimentar para tentar obstruir as investigações. No Congresso, discutiram um projeto de lei de abuso de autoridade para tentar intimidar procuradores e promotores. Mas não foi só isso. De acordo com a denúncia do procurador-geral, entre fevereiro e junho do ano passado, antes de ser preso, o doleiro Lúcio Funaro elaborou com o dono da JF, Joesley Batista, que era do núcleo econômico da organização criminosa, um pacto de silêncio. Joesley ofereceu a Funaro um contrato de 100 milhões de reais para dar legalidade aos atos criminosos e mantê-lo em silêncio. Joesley determinou que o pagamento fosse mensal, no valor de 600 mil reais ou 400 mil reais, e que seriam pagos a Lúcio Funaro ou pessoas ligadas a ele. Funaro foi preso e os pagamentos passaram a ser feitos aos irmãos dele, Dante e Roberta. A denúncia descreve que o executivo da JF, Ricardo Saldi, se encontrou várias vezes com a irmã de Funaro, Roberta, para entregar o dinheiro do esquema combinado. Um desses encontros foi monitorado pela Polícia Federal e as fotos fazem parte da denúncia. De acordo com o Procurador-Geral da República, no período em que Lúcio Funaro estava na prisão... Se ela chegar, o meu papel vai ser o mesmo da outra vez, ser o árbitro, encaminhar a CCJ com toda a isenção, fazer a votação no plenário depois da Comissão de Constituição e Justiça. Assim que o ministro Edson Fachin decidir enviar a denúncia à Câmara, Rodrigo Maia notifica o presidente Michel Temer. A denúncia é lida em plenário e enviada para a Comissão de Constituição e Justiça. Os advogados de Temer têm até 10 sessões para apresentar a defesa. A partir daí, a comissão deve escolher um relator, elaborar um relatório para ser votado em 5 sessões. Mas, independente do resultado na comissão, a palavra final é do plenário, onde o relatório só é aprovado com 2/3 dos votos. Quer dizer, precisa do apoio de 342 deputados pelo prosseguimento da denúncia. Se for aprovado, o Supremo Tribunal Federal é comunicado e autorizado a abrir o processo. Se não conseguir os votos necessários na Câmara, a ação fica suspensa até o fim do mandato do presidente. A oposição avalia que a nova denúncia é mais grave do que a primeira, rejeitada pela Câmara em agosto. Essa nova denúncia contra Temer é mais ampla e robusta que a anterior, porque inclusive trata da quadrilha denunciada, que envolve aqueles figurões todos do PMDB, cuja prática conhecemos, da qual Cabral e Cunha na cadeia são exemplos candentes, incorporando também agora Joesley e Saldi, que são os delatores da JBS, que perderam o benefício da delação. Segundo o Ministério Público, essa quadrilha roubou quase 600 milhões de reais. Juliana, talvez isso explique aqueles 51 milhões encontrados em apartamento, outras malas que voam por aí. Mas, de qualquer maneira, é um esquema enorme que agia em várias estatais, agia em ministérios, agia dentro do Congresso. E não é só uma denúncia da Procuradoria. A Polícia Federal, há pouco, apresentou resultados de suas investigações no mesmo sentido. Ô Chico, uma fábrica da propina e uma fábrica para desviar dinheiro público. Muito bem organizada e com distribuição de tarefas. Antes de ser preso, o doleiro Lúcio Funaro elaborou com o dono da JF, Joesley Batista, que era do núcleo econômico da organização criminosa, um pacto de silêncio. Joesley ofereceu a Funaro um contrato de 100 milhões de reais para dar legalidade aos atos criminosos e mantê-lo em silêncio. Joesley determinou que o pagamento fosse mensal, no valor de 600 mil reais ou 400 mil reais, e que seriam pagos a Lúcio Funaro ou pessoas ligadas a ele. Funaro foi preso e os pagamentos passaram a ser feitos aos irmãos dele,
Dante e Roberta. A denúncia descreve que o executivo da JF, Ricardo Saldi, se encontrou várias vezes com a irmã de Funaro. Na comissão, a palavra final é do plenário, onde o relatório só é aprovado com 2/3 dos votos. Quer dizer, precisa do apoio de 342 deputados pelo prosseguimento da denúncia. Se for aprovado, o Supremo Tribunal Federal é comunicado e autorizado a abrir o processo. Se não conseguir os votos necessários na Câmara, a ação fica suspensa até o fim do mandato do presidente. A oposição avalia que a nova denúncia é mais grave do que a primeira, rejeitada pela Câmara em agosto. Essa nova denúncia contra Temer é mais ampla e robusta que a anterior, porque inclusive trata da quadrilha denunciada, que envolve aqueles figurões todos do PMDB, cuja prática conhecemos, da qual Cabral e Cunha na cadeia são exemplos candentes, incorporando também agora Joesley e Saldi, que são os delatores da JBS, que perderam o benefício da delação. Segundo o Ministério Público, essa quadrilha roubou quase 600 milhões de reais. Juliana, talvez isso explique aqueles 51 milhões encontrados em apartamento, outras malas que voam por aí. Mas, de qualquer maneira, é um esquema enorme que agia em várias estatais, agia em ministérios, agia dentro do Congresso. E não é só uma denúncia da Procuradoria. A Polícia Federal, há pouco, apresentou resultados de suas investigações no mesmo sentido. Ô Chico, uma fábrica da propina e uma fábrica para desviar dinheiro público. Muito bem organizada e com distribuição de tarefas. Antes de ser preso, o doleiro Lúcio Funaro elaborou com o dono da JF, Joesley Batista, que era do núcleo econômico da organização criminosa, um pacto de silêncio. Joesley ofereceu a Funaro um contrato de 100 milhões de reais para dar legalidade aos atos criminosos e mantê-lo em silêncio. Joesley determinou que o pagamento fosse mensal, no valor de 600 mil reais ou 400 mil reais, e que seriam pagos a Lúcio Funaro ou pessoas ligadas a ele. Funaro foi preso e os pagamentos passaram a ser feitos aos irmãos dele, Dante e Roberta. A denúncia descreve que o executivo da JF, Ricardo Saldi, se encontrou várias vezes com a irmã de Funaro, Roberta, para entregar o dinheiro do esquema combinado. Um desses encontros foi monitorado pela Polícia Federal e as fotos fazem parte da denúncia. De acordo com o Procurador-Geral da República, no período em que Lúcio Funaro estava na prisão, o ânimo dele para cumprir o tal pacto de silêncio era constantemente monitorado por Joesley Batista e por integrantes do governo Temer, como Gedel Vieira Lima e Eliseu Padilha, por meio de contatos com a mulher de Funaro e outras pessoas da família dele. No dia 7 de março... Oi, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Olha, para a oposição, essa denúncia é ainda mais grave que a primeira, por ter muitos detalhes sobre a organização criminosa, com Temer no papel central e também a descrição de cada posto-chave e as atribuições de políticos para desviar recursos e pegar propina. Aliados de Temer procuraram desqualificar a denúncia. A denúncia contra o presidente Michel Temer só deve ser enviada ao Congresso depois de uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a validade das delações da JBS. Foi o que decidiu o ministro Luiz Edson Fachin ontem à noite, atendendo a um pedido da defesa do presidente Temer. Mesmo assim, Fachin ressaltou que seria cabível encaminhar a denúncia imediatamente para a Câmara, mas considerou razoável e recomendável aguardar o posicionamento do plenário. Enquanto o processo não anda, o governo se articula para reforçar a base de apoio. O presidente Michel Temer foi informado sobre a segunda denúncia pouco depois de pousar em Brasília no fim da tarde. Ele voltava de cerimônias em Tocantins e no Pará. Passou a noite reunido com ministros e aliados mais próximos no Palácio do Planalto. Ao sair do gabinete de Temer, o deputado Carlos Marum, do PMDB, fez críticas ao procurador Rodrigo Janot e disse que os governistas têm pressa para também enterrar de vez essa segunda denúncia na Câmara dos Deputados. Vamos enfrentá-la com a certeza de que temos a verdade e a razão ao nosso lado e, em breve tempo, a derrotaremos na Câmara dos Deputados. Em fevereiro deste ano, o presidente Temer fez um discurso aqui no Palácio dizendo que afastaria temporariamente qualquer ministro denunciado à Justiça.
Mas agora o Palácio do Planalto informou que os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco não devem ser afastados dos cargos por causa desta nova denúncia. Nessa sexta-feira, inclusive, o presidente Temer tem agenda no Rio de Janeiro e, segundo o cerimonial, deve estar lado a lado com o ministro Moreira Franco, além do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Responsável por dar andamento à denúncia quando for enviada à Câmara, o deputado Rodrigo Maia evitou comentar o teor das acusações contra o presidente da República. O ministro Fachin determinando o envio à Câmara de Deputados, se ela chegar, o meu papel vai ser o mesmo da outra vez, ser o árbitro, encaminhar a CCJ com toda a isenção, fazer a votação no plenário depois da Comissão de Constituição e Justiça. Assim que o ministro Edson Fachin decidir enviar a denúncia à Câmara, Rodrigo Maia notifica o presidente Michel Temer. A denúncia é lida em plenário e enviada para a Comissão de Constituição e Justiça. Os advogados de Temer têm até 10 sessões para apresentar a defesa. A partir daí, a comissão deve escolher um relator, elaborar um relatório para ser votado em 5 sessões. Mas, independente do resultado na comissão, a